Louis Pasteur é homenageado no mundo inteiro. Lá na sua casa, sem dúvida, existem muitas homenagens a Louis Pasteur, porque tem muitas caixas Tetra Pak na sua casa. A Cláudia faz bolsas em homenagem a Louis Pasteur indiretamente, porque na lateral da caixa Tetra Pak está escrito assim: UHT pasteurizado. Pasteur inventou um método que levou o nome dele, chamado pasteurização. Não é para deixar pastoso, não. É para livrar de micro-organismos presentes. Houve um ministro de Napoleão que devia gostar muito de encher a cara, porque ele achava que o vinho fermentado era fraco. Esse pode. Então ele adicionou álcool destilado à bebida fermentada. E o nome dele era chaptal. E esse processo é chamado na química até hoje de chaptalização. A cidade construída em homenagem a Antíoco tinha o nome de Antioquia. E essa história tem tudo a ver com nomes, porque apareceu um povo no mundo, e o nosso tema esta manhã é um novo nome para um novo povo. Apareceu um povo no mundo cujo nome era cristão. Quem colocou esse nome neles? Com toda certeza não foram os judeus, opositores do Evangelho, porque cristão significa aquele que é de Cristo, e Cristo significa Messias. Então dizer que os seguidores de Jesus eram cristãos era dizer que Jesus era o Messias. Isso um judeu não faria. Quem colocou o nome neles? Não foram os próprios cristãos, porque com toda certeza eles não colocariam sobre si, não com aquela humildade que o Espírito Santo desperta, não com aquele santo amor e zelo pelo nome de Deus que nos é dado no novo nascimento. Eles não colocariam sobre si o nome de Deus. Eles, pelo contrário, quando tinham que se apresentar, eram chamados de irmãos, discípulos, os do caminho. Os judeus, por sua vez, gostavam de chamá-los de nazarenos, porque nazareno havia um certo desdém em falar assim. E eu continuo com a minha pergunta: quem colocou esse nome nos crentes? E eu respondo aos irmãos: foi Deus, por meio de pagãos idólatras antioquianos. Foi Deus, por meio da boca e dos lábios incrédulos. Foi Deus que tomou uma gente tão impactada pelo que ouvia e pelo que via, que os moveu a colocar neles Deus, o seu próprio nome. Quando Adão recebeu de Deus a sua esposa, ele disse: ela se chamará varoa. Tradução que eu memorizei é muito antiga. Ela se chamará varoa, porque do varão foi tomada. E quando Salomão amou aquela camponesa, colocou o nome dela no livro dos Cantares de A Sulamita, que é a versão feminina do nome Salomão. Eu e essa moça aqui, um dia entramos no cartório, 1º de setembro de 2017. Eu saí do jeito que entrei. Quer dizer, com uma diferença. Mas ela contraiu zika. Que a minha é congênita. É bíblico que Cristo coloque o seu nome na sua noiva, na sua igreja. O nome de nosso Deus, Jesus Cristo, está em nós quando confessamos que somos cristãos. É o nome daquele que nos recebe como seus. É um sinal de aliança, porque no Antigo Testamento Deus tinha dito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e era Israel, porque Israel significa aquele que luta com Deus. Mas
com pode significar tanto ao lado de quanto contra. Israel, que lutou ao lado de Deus, passou a lutar contra Deus, rejeitou seu filho quando veio ao mundo. Deus coloca o seu nome em outro povo. O povo que se chama pelo nome de Deus se chama igreja, porque se chama cristão e carrega sobre si o nome de Cristo. É um sinal de aliança, é um sinal de pertença, é um sinal da presença de Deus conosco. Se vivemos no tempo da pluralidade das ideias, em que qualquer conceito absoluto é reprovável, nós temos uma verdade absoluta: há somente um Deus, há somente um Salvador e há somente um caminho para a salvação. Quando nós somos chamados cristãos, nós somos chamados pelo nome do nosso Deus. Então nós observamos claramente que nem todo mundo que se diz cristão é cristão. Porque segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, este país onde nós vivemos é um dos maiores países cristãos do mundo. Supostamente, mais de 70%, quase 80% da população do Brasil é cristã. É? Um país onde existe um feriado de 4 dias, 4 dias e meio, dedicado a dançar na rua, seminu, entorpecido, sensual, e há crentes que se dizem crentes no meio disso. Será possível que essa ideia não nos repulsa? Zombando de Deus na rua, vivendo, comendo e bebendo, que amanhã morreremos, obtendo o prazer agora, porque se não for agora, não teremos nunca. Um país injusto como este, um país profundamente injusto em todos os sentidos da palavra, social e econômico e jurídico e moral, um país injusto como este, um país libertino como este, um país assassino como este, um país onde mais se mata gente no mundo, seja com arma registrada, seja com arma escondida. Mais de 70 mil pessoas no ano passado foram assassinadas. Este é o país cristão? Há duas listas de cristãos. Existe uma na terra. E essa lista na terra envolve os hereges, envolve os hipócritas, envolve aqueles que não conhecem a Deus, envolve aqueles que não têm nenhum senso de Deus na sua vida. E esta lista, sim, esta lista pode dizer que nós temos uma população cristã tão alta no mundo, mas a lista que vale é a lista do céu, o livro da vida do Cordeiro. Deus não chama de cristão, Deus não coloca o seu nome em quem não é. Deus não erra. A lista do céu exclui os hipócritas. A lista do céu exclui os hereges. A lista do céu exclui os falsos salvos, que talvez enganem até a si próprios. A lista do céu é perfeita, os eleitos de Deus. Seu número está escrito desde antes da fundação do mundo. A palavra cristão, concordará comigo, está dilapidada de significado pelo tanto que ela é usada. Você se lembra de Ariano Suassuna? Tem muitos vídeos dele ótimos na internet, e um deles, ele falando que estava em determinado local e ouviu chamarem o guitarrista Chimbinha de gênio musical. Eu nunca ouvi, eu suponho que deve ser um bom guitarrista para poder dizer isso.
Mas ele, não? Então era puxação de saco. Mas ele respondeu o seguinte: como eu posso chamar o Chimbinha de gênio? Porque se eu chamar o Chimbinha de gênio, que palavra eu vou usar para falar de Beethoven e de Mozart? As palavras, elas perdem sentido à medida que a gente usa. É como se fosse uma inflação. A palavra vai aparecendo muito e ela vai perdendo cada vez valor. Ela vai se desintegrando diante dos nossos olhos. Então, por causa disso, nós podemos dizer que qualquer pessoa é cristão. E nós podemos usar cristão para qualquer coisa. Música cristã é música mundana com uma ou outra letra que fala de Jesus e talvez nem isso. Cristão é alguém meramente, vaziamente, superficialmente ligado a isso. E ai de quem disser que não é. A fúria vai sair incontida. Como você disse que eu não sou? Palavra esticada, puxada, remexida, para deixar de significar aquilo que ela é. O nome de Deus, Cristo, colocado como aliança do seu povo. Você diz, eu sou cristão. Você está dizendo, eu sou de Cristo. Quando você diz, eu sou cristão, você está dizendo, eu estou em aliança com Cristo. Quando você diz, eu sou cristão, você está dizendo, eu acredito em Cristo e em tudo que Cristo disse de si mesmo que é. Isso, como esse povo aqui de Antioquia, é ser cristão. Mas permita-me imaginar com os irmãos a forma como isso aconteceu. Porque não foram os judeus, não foram os próprios cristãos, foram os idólatras de Antioquia que colocaram neste nome. Mas a pergunta que eu faço é: como eles tiveram contato com essa palavra? Como essa palavra entrou no linguajar e na mentalidade de gente que era idólatra? Eu explico. Esse carpete aqui tem uma história engraçada. Porque o vendedor, ele devia estar precisando bater uma meta. Porque ele me ligava várias vezes por dia. Várias vezes por dia. Paz do Senhor, pastor. Vamos fechar aquele contrato daquela bênção daquele carpete no seu altar? Meu altar, rapaz, você está mais por fora que o sul do bingo. Não tem menor possibilidade do que você está falando. Nunca chame isso aqui de altar. Isso aqui não é um altar. Nunca derramaremos sangue aqui, nem queimaremos nada. Isso aqui é uma plataforma. E só. E basta. Não é altar. Mas de onde ele tirou isso? De onde ele sabia que ligando com o pastor seria mais adequado falar assim, graça e paz? Paz do Senhor. Nunca tive quem cumprimenta assim, não. Mas de onde ele tirou isso? Ele tirou isso de outras pessoas evangélicas, com quem ele teve contato, e foi assimilando assim, que os crentes têm um jeito próprio de falar. Chamam as coisas de bênção, chamam as pessoas de vaso, tem gente que faz isso. De varão, de varoa, abençoado e por aí vai. Eu acho que isso na verdade é uma grande barreira ao evangelismo, mas tudo bem, só para a gente manter a nossa conversa. Os antioquianos ouviram tanto aquele povo falar de Jesus, que o nome Cristo tornou-se uma palavra comum. Novo nome para um novo povo, um povo que evangeliza. E os que foram dispersos, verso 19, pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirenenses, aos quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor. Havia um grupo que ainda estava preso àquela prática da qual nós já temos falado, aquela mentalidade de que o evangelho era somente para os judeus. Outro grupo estava pregando o evangelho para todos. Aí nós poderíamos pensar então que era um partido mais conservador e outro mais progressista. Uns eram mais introvertidos e outros eram mais extrovertidos.
assim, mais velhos, os outros eram mais jovens, que era uma disputa de estilo ou de ministério. Não! É o confronto entre erro e acerto. Não evangelizar é um erro, deve ser confessado, deve ser abandonado, deve ser corrigido. Evangelizar é um acerto, é o que Deus quer de nós, é a exclusiva razão pela qual nós estamos no mundo, por quão pouco tempo seja. Os que não evangelizavam estavam errados. Deus já demonstrou isso aqui inúmeras vezes ao longo dos atos. Os que evangelizavam estavam certos. A missão do judeu não era evangelizar, a missão do judeu era reproduzir. Cada filho que o judeu tinha era filho de Abraão. Cada filha que o judeu tinha era filho de Abraão. Então, se ele tiver 16 filhos, nós vamos falar, que missionário. Mas nós, amados, temos uma missão para cumprir parecida e diferente, porque também nos cumpriremos a missão nos reproduzindo, mas não por demografia, por filhos espirituais. Você se lembra das mulheres do Antigo Testamento chorando a sua esterilidade? Chorando que não tinham filhos? Você se lembra disso? Você se lembra de Ana? Você se lembra de Rebeca? Os crentes que ainda não ganharam sequer uma pessoa para Jesus têm que chorar como elas. Estão inférteis no reino. Tem que chorar como elas, para que possam trazer o fruto da sua vida espiritual diante de Deus e dizer: aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Por esta pessoa orava eu. Foi assim que Ana disse quando apresentou Samuel no templo: por este menino orava eu. Deus me deu a resposta da minha oração. Pela salvação de quem você tem intercedido? Pela conversão de quem você tem intercedido? Ontem à noite, depois de GC, fiquei conversando com a Carolina e contando para ela a história de George Miller, de quem já falei tantas vezes neste púlpito. 50.000 orações respondidas, muitas depois da morte. Quantas pessoas ele orou para que se convertessem? Ele morreu sem ver. A resposta da sua oração, mas a sua esposa fiel continuava marcando a resposta aos pedidos de oração. Quantas e quantas pessoas se converteram pela intercessão, pelo testemunho, pela evangelização de George Miller. 97% da população mundial, escute isso, 97% da população mundial já ouviu falar de Coca-Cola. 72% da população mundial já viu uma lata, uma garrafa ou o logo vermelho da Coca-Cola. 51% da população mundial já bebeu Coca-Cola. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está dentro dessa estatística. No entanto, a Coca-Cola nasceu em 1886. Foi vendida como tônico refrigerante, um remédio. Até 1915, 1917, você comprava Coca-Cola na farmácia. Era aquele caldo grosso que se colocava no copo com gelo, depois uma dose de água com gás, assim. Era isso. A Coca-Cola está no mundo há 133 anos. Um dos nossos professores do curso de mestrado, John Ewart, foi quem citou esses dados. Depois nos deixou todos calados, porque ele perguntou: se a missão de evangelizar o mundo tivesse sido dada à Coca-Cola, a missão já estaria cumprida. Eles, por dinheiro que perece, cumpriremos nós a missão por causa do amor de Deus, que vale muito mais? Cumpriremos nós a nossa missão por amarmos a Deus, que muito mais do que a Coca-Cola é digno e merece? Não acho que é exagero, irmãos queridos, dizer isso. Talvez a necessidade número 1 daquilo que os crentes precisam voltar a fazer é evangelizar.
Já ouviu falar de um imperador romano chamado Trajano? Talvez não é tão conhecido assim. Quando for a Roma novamente, procure visitar a coluna de Trajano. Bem perto. Ele escreveu toda a história da sua vida numa coluna não muito grande. O pastor Elias, sem dúvida, tem muito mais história para contar do que Trajano. Mas em certo ponto da coluna está engravado assim, depois de um massacre violentíssimo de cristãos, ele escreveu: a partir de hoje, o nome de Jesus Cristo está erradicado da face da terra. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Trajano. Trajano pereceu. O nome de Trajano foi erradicado da história da terra. O nome de Jesus continua. Mas o crente calado é um grande parceiro de Trajano. O crente inativo é um grande parceiro daquele que, mais do que Trajano, o inimigo das almas, deseja mesmo erradicar do mundo o nome de Jesus Cristo. Não evangelizar é um erro. Evangelizar é um acerto. E o texto diz no verso 21: a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias que nós não enfrentamos, por exemplo, de perseguição, sempre o Evangelho terá fruto. Pode ser que não seja aquele cesto cheio, porque isso tem a ver com os propósitos soberanos de Deus, mas sempre haverá fruto. A mão do Senhor sempre se faz presente quando nós evangelizamos. Um homem, eu ouvi isso do Dr. Criswell, de Dallas, uma mensagem que ele pregou há quase 50 anos, mas que graças a Deus está gravado e preservado. Um homem foi a uma cidade no interior dos Estados Unidos, onde ainda não havia igreja. Hospedou-se num hotelzinho pequenininho que tinha naquela cidade. E também estava hospedado naquela cidade um viajante desse que vende as coisas, como é que fala? Mascate. Eu estou pensando a palavra mais bonitinha. Cachê viajante. É o primo rico do mascate. Estava lá um cachê hospedado no hotel. E o hotel devia estar muito cheio, tinha umas 4 pessoas hospedadas. Então, todo mundo conhecia todo mundo sabia quem era. E enquanto aquele rapaz evangelizava a cidade para a plantação de uma igreja ali, o caixeiro, que era profundamente incrédulo, um dia no hotel zombou dele e falou: você quer salvar as pessoas? Você ora para as pessoas serem salvas. Então ore para eu ser salvo, ore agora. Ore para eu ser salvo. Ele se ajoelhou na frente do homem e orou. E quando ele se levantou da oração, o homem riu e disse: eu estou tão incrédulo quanto antes. Você terminou de orar e eu continuo aqui. E ele respondeu: mas Deus ainda não terminou. God is not done yet. Deus ainda não terminou. Muitos anos depois, o evangelista voltou àquela cidade. Leu o jornal. Estava havendo uma grande conferência na igreja que nasceu naquela cidade. E o pastor que pregava na conferência era um ex-caixeiro viajante, que creu no Evangelho, que foi chamado para o ministério e que entregou a sua vida à obra de Deus. Graças a Deus. Você está orando pela salvação de alguém? Não desista. Continue a orar. A mão do Senhor é conosco quando nós evangelizamos. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. O novo nome para o novo povo, um povo que evangeliza, um povo que discipula. E chegou a fama destas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram, era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus.
enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Essa história está escrita aqui para duas possibilidades. Eu falei isso com os jovens ontem a respeito do profeta Daniel. Há duas possibilidades. Ou isso está escrito aí, para nós fazermos um estátua de Barnabé desse tamanho, e passarmos aqui todo domingo, beijar uma fitinha no pé da estátua, e virar a Igreja Batista de São Barnabé, e cantarmos com uma fotinha de São Barnabé dentro do bolso, coração atrás: São Barnabé, meu defensor, me ajuda, me livra dos perigos, dos fofoqueiros, dos cobradores, não sei o que, do SPC, do Serasa. Ou essa história está escrita aí para isto, e não é para isto que ela está escrita, ou ela está escrita para nós nos tornarmos iguais a Barnabé. Ou ela está escrita para a gente adorar Barnabé, e não é para isso que ela está escrita, ou ela está escrita para nós olharmos para Barnabé e dizermos dentro do nosso coração: eu quero ser igual a Barnabé. Barnabé era uma pessoa que fortalecia crentes. Barnabé fortalecia crentes. Quando ele fez a visita, ele viu a graça de Deus, porque sem dúvida a graça de Deus deixa marcas na nossa vida, evidências de que Deus está presente entre nós. E quando viu a graça de Deus, ele se alegrou. Você acha sério mesmo que não tinha problemas naquela igreja? Você acha sério mesmo que não tinha um dia que faltou o dia da escala dele? Você acha que não tinha um que estava sem querer ou por querer pisou no carro do outro? Isso é inerente ao convívio humano. Mas Barnabé nos ensina o que olhar. Olhou a graça de Deus, se alegrou, o texto diz, e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Ele não disse assim: irmãos, que pó, mas... Ele não disse assim: irmãos, que maravilha, eu só penso que, sem mas, sem ressalva. Ele viu a graça de Deus e exortou: meus amados e queridos irmãos, as nossas palavras podem fazer muito bem e podem fazer muito mal. Eu sei que alguns evangélicos carregam dentro de si uma superstição confusa de que a palavra tem poder. Então, se a pessoa fala assim: olha que essa vira para a menina e fala assim: que danadinha. A pessoa fala: não diga uma coisa dessa, que absurdo falar isso de uma criança. Você não sabe que a sua palavra tem poder, não? Crente é um bicho muito estranho. Nesse sentido, a palavra não tem poder. Nós não julgamos pragas ou bênçãos com energia positiva ou negativa com aquilo que a gente fala. Pode ficar tranquilo. Mas há um sentido em que as palavras têm poder. Quando elas não são boas palavras, são palavras que machucam, são palavras que ferem, são palavras que dividem, são palavras que diminuem, são palavras que escondem. Nesse sentido, as palavras têm um terrivelmente maléfico poder. E quando são palavras que levantam, palavras que encorajam, palavras que estimulam, palavras que animam, palavras que fazem bem, então elas têm um tremendo, benéfico poder. Palavras não lançam energia, mas ferem os sentimentos, ou abençoam o coração de alguém. Barnabé era um homem de palavras boas. Ele encorajava as pessoas, ele animava as pessoas, ele estimulava as pessoas, encorajava que permanecessem no Senhor. Há pessoas com quem nós temos uma conversa e saímos da conversa com uma vontade tão grande de ler a Bíblia e de orar. Eu queria ser uma pessoa assim. Uma pessoa, e acho que você também deveria querer, ser uma pessoa cuja palavra é boa, como a palavra de Barnabé era boa, proveitosa.
como falamos da igreja revela como nós estamos. Tudo tem duas nuances. Tudo pode ser visto de maneira muito ruim ou de maneira muito boa. Barnabé, quando chegou, viu a graça de Deus. Porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé está colocado aqui para nós, meus irmãos, mostrando para nós qual jeito. Escute bem, Barnabé está colocado na Bíblia para nós, para nos mostrar qual é o jeito que Deus prefere para eu e você vivermos a vida cristã. O jeito preferido de Deus é este: cheio de préstimos, de boas palavras, de encorajamento. Barnabé fortalecia crentes, muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé ajudava crentes a crescer. Partiu Barnabé para Tarso. A igreja estava crescendo tanto que ele precisava de alguém, mas ele não foi procurar um secretário, ele não foi procurar um auxiliar, ele não foi procurar o sub do sub do sub. Ele foi procurar alguém que poderia estar ao seu lado trabalhando, a buscar Saulo. Esta palavra deveria ser traduzida como pesquisar por Saulo. Ele teve que escarafujar para achá-lo. Saulo estava escondido em Tarso, tanto que diz: a buscar Saulo, e achando, o conduziu a Antioquia. Veja como o nome de Cristo caiu na boca do povo idólatra de Antioquia. Eles evangelizavam e o povo se assimilou naquela palavra. Mas eles também eram discipulados para viver uma vida cristã tal que o que viviam era semelhante àquilo que faziam. Eles tinham alguém, Barnabé e Saulo, depois vai virar Paulo, para lhes ensinar como viver a vida cristã. Tudo o que é feito no poder do Espírito Santo é aquilo que Jesus faria se estivesse presente em pessoa. Se Jesus estivesse lá, ele faria a mesma coisa. Ele daria uma palavra boa para eles. Ele buscaria Saulo. Ele uniria muita gente ao Senhor. Tudo que fazemos pelo Espírito Santo é Jesus quem faz por nós. Aquilo que faremos cheios do Espírito é Jesus fazendo por meio de nós. Estou vendo gente usando a blusa cheia do Espírito aí, que bom. O nosso coração esteja cheio do Espírito. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Um povo que evangeliza, um povo que discipula, um povo que ama. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E alguns leem este texto para me dizer: está vendo, pastor? O ministério profético da irmãzinha que levanta da revelação está na Bíblia. Não está, nunca esteve. Ela fala da cabeça dela. O ministério profético perdurou ainda por um pouco de tempo, em pontuais ocasiões. Esta fome aconteceu, está registrada na história. E nós nos distraímos da profecia quando o texto está escrito para nos mostrar o que os crentes fizeram. O texto não foi escrito para nos ensinar sobre o ofício profético e nem sobre o que hoje chamam de ministério de revelação, que não está na Bíblia. O texto foi escrito para nos mostrar o seguinte: foi anunciada uma grande fome. E o que os crentes fizeram? Determinaram mandar, verso 29, cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Isso é cristão. Quando teve a greve dos caminhoneiros, as reportagens de televisão mostraram gente que encheu a casa de arroz, de feijão, de óleo, de enlatado, a sala virou despensa, a garagem virou despensa. Quando a pessoa imaginou a possibilidade de ficar sem, e aí quando corria no WhatsApp aqueles boatos de que ia ter outra greve dos caminhoneiros, o povo já ia no supermercado para abastecer a casa. Mas esse povo que
quando eles ouviram que ia haver uma grande fome, eles não pensaram em si, eles não pensaram na sua própria necessidade. O que a igreja fez? Eles se esforçaram para mandar uma ajuda para os irmãos em Cristo, mais pobres que eles. Eu tremo diante do texto desse, eu me maravilho diante de uma coisa dessa, porque isto é o que um cristão é. O cristão não olha para nada que é seu e chama de seu. Tudo que Deus nos dá nos foi confiado, não para o nosso bem, não para o nosso prazer, mas para que Deus, por meio de nós, proteja para os outros. O conceito de John Wesley: ganhe o máximo que puder. E quando ele falou isso, alguns devem ter dado atenção mesmo, mas o pastor mandou: ganhe o máximo que puder, doe o máximo. É assim que nós olhamos para o dinheiro. A igreja tem um ministério de beneficência. O cristão tem esse ministério de beneficência em particular. A igreja deve olhar para os encarecidos. A igreja tem que pensar além somente disso aqui. A missão é mais importante do que o banco estofado, é mais importante que o ar-condicionado. A bem da verdade, a missão a cumprir é mais importante até do que esta propriedade. A propriedade não é senão um instrumento pelo qual nós cumprimos a missão. E quando ela se tornar um obstáculo, nós vamos reunir debaixo da árvore. Porque ela não pode impedir a igreja de cumprir a sua missão. Antioquia, registrada na Bíblia, é o que Bela Vista deve ser. Ouso dizer, é o que Bela Vista quer ser. O nome de Deus colocado pela boca dos pagãos num novo povo, um povo que evangeliza, um povo que discipula, um povo que ama. O impacto de que eles viam aquilo que ouviam fez com que imorais, ímpios, incrédulos, idólatras, pagãos antioquianos fossem um instrumento de Deus, para Deus colocar o seu nome no seu povo. Eu vou concluir. Deus não quer que você faça nada para Ele. Ouviu o que eu disse? Deus não quer que você faça nada para Ele, mas Deus quer fazer muitas coisas com você. Deus quer te envolver com Ele na obra que Ele está fazendo. Deus quer que nós, seus filhos, tomemos parte no seu plano e naquilo que Ele está fazendo no mundo para a glória do seu nome. Um homem se apresentou a Hudson Taylor, grande missionário do interior da China, homem corajoso, homem valentíssimo. Ele se apresentou a Hudson Taylor para ser missionário no interior da China. E quando foi ao exame médico, o médico disse a ele que ele não tinha saúde para ser missionário. Se você for, o médico disse, em menos de um ano você vai morrer. Ele respondeu ao médico: Deus me chamou, eu devo ir. O médico disse: mas você vai morrer em menos de um ano. Então ele disse ao médico: você sabe uma ponte? Uma ponte tem fundações profundas. Uma ponte tem pedras invisíveis lá embaixo que sustentam a vida das pessoas que passam por ela. Eu estou indo para a China e eu serei uma pedra invisível, enterrada no fundo, sobre a qual se apoie a obra de Deus. Ele foi, ele morreu, dito e feito, e ele foi uma pedra viva da grande obra de Deus na salvação dos chineses. Você não sabe como era grande o evangelho na China antes de Mao Zedong tomar o poder. Era tão grande que Mao Zedong morreu sem conseguir resolver o problema da igreja na China. Era tão grande que Mao Zedong morreu já faz 50 anos. E a igreja continua sendo um problema na China. E vai continuar a ser, glória a Deus.
Você vai ser uma pedra viva. Você vai ser uma pedra viva na obra de Deus. Você vai se apresentar para a obra de Deus. Deus não quer que você faça nada para Ele, mas tem muitas coisas que Ele quer fazer com você. Você vai se colocar e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus nos ajude a responder sim, sendo cheios do Espírito Santo, para que Bela Vista seja uma Antioquia, e eu e você sejamos Barnabés. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Pastor Elias, queira orar por nós.